foi o retorno das atividades do Congresso Nacional, né? E nós tivemos o Congresso Nacional voltou sexta-feira, né? As duas casas voltaram a trabalhar sexta-feira. Neste fim de semana, de sexta e sábado, nós tivemos eleição para a presidência das casas. Primeiro grande momento do ano, da legislatura do novo governo, do novo Congresso. E foi, sem meias palavras, um show de horrores, né? Um show completo de horrores. Da esquerda para a direita. Show de horrores. Todos reprovados numa coisa simples, que uma turma de quarta série consegue fazer, que é eleger um representante. Consegue se organizar para eleger um representante. Uma turma de quarta série, os meninos de 10 anos, que briga pela bola na rua, consegue fazer. Né? Nosso Congresso foi um show de horrores. Nós tivemos fotos aí um parênteses, né? Deputado estadual que foi de chapéu, foi tomar posse de chapéu, que é um traje proibido no regimento interno da casa lá, que ele estava tomando posse. Mas pior do que isso, colocou a esposa sentada no seu colo como se fosse um troféu. Essa é a imagem dos representantes que foram eleitos na última eleição. Imagem escarrada dos representantes eleitos na última eleição. E isso que está representando a sociedade brasileira hoje. Nós devíamos ficar sem esperança completa do que está representando, do que está nos representando. Deputado do PDT chegou para ocupar o seu apartamento funcional, que ela tem direito, como deputada eleita, tem direito ao apartamento funcional, chegou para ocupar o apartamento, o filho de um outro deputado morando no apartamento. O filho do deputado não tem direito ao apartamento funcional. Filho do deputado não tem direito ao apartamento funcional. Nós somos numa época que motorista de deputado tem prerrogativa de foro. Nós estamos numa época difícil. Vamos falar da eleição para a Câmara. Primeiro vamos na Câmara dos Deputados. Sem surpresa, Rodrigo Maia foi eleito presidente da Câmara dos Deputados para mais uma legislatura, mais 2 anos na presidência da Câmara, sem novidades, né? Um governo que assumiu, fez campanha com mudar tudo isso que está aí, sem fazer acordos de toma lá da cá com o Congresso, elege o maior representante de acordo de toma lá da cá, que é Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. É impagável você ver deputadas do PSL tendo que fazer vídeos para justificar voto em Rodrigo Maia para presidente da Câmara dos Deputados. É impagável, é hilário. Você tem até vontade de, meses atrás, a deputada, não, Rodrigo Maia é representante do PT na Câmara dos Deputados, para hoje, não, a gente tem que fazer acordo, quem não quer que o governo funcione, que é o PT, que está falando que a gente não pode apoiar o Rodrigo Maia. Né? É igual disso. Quando seu discurso é frágil, quando seu discurso é sem fundamento, quando seu discurso é superficial, você pode mudar ele a seu bel prazer. Você não está preso no seu discurso. O seu discurso é frágil, o seu discurso não tem fundamento nenhum, você muda ele
E aí você apoia, você critica Rodrigo Maia, você fala, Rodrigo Maia é petista, Rodrigo Maia é petista, e aí, no outro momento, Rodrigo Maia representa a força do governo Bolsonaro, estabilidade, acordo com o Congresso para a gente passar as nossas reformas, para a gente ter um governo estável e eficaz e eficiente. Rodrigo Maia ganhou, mas a eleição de Rodrigo Maia representa mais do que isso. Representa fragilidade da oposição. O bloco de oposição não conseguiu nem se organizar para uma eleição de presidente da Câmara. Não conseguiu organizar votos. Você a base, o bloco de oposição não conseguiu se organizar ao redor de um candidato. Partidos do bloco de oposição apoiando Rodrigo Maia. Não preciso citar, não preciso fazer citação de partido. Está aí. Né? Partido apoiando Rodrigo Maia, de bloco da oposição. Partidos de dentro do bloco da oposição, que não estavam apoiando Rodrigo Maia, lançando candidatos avulsos. Então, sem uma organização, é algo que a gente tem que aprender. Isso está passando a hora. Acho que 2014 já devia ter ensinado isso. Se não tivermos organização, a gente não conseguir organizar uma base de esquerda coerente, coesa, unida no Congresso Nacional, nós não conseguimos fazer nenhuma oposição. É lógico que nós estamos em um momento de fragilidade das instituições, que regras, regimentos não vão ser observados. A eleição do Senado, nós vamos falar daqui a pouco, foi altamente representativa disso. Regras, regimentos, o que é isso? Os deputados, senadores, deputados novos que chegaram lá na casa, né, nem se prepararam para ler regimento. Né? Nem se prepararam para ler regimento, regra de como que a gente vai, do mínimo que a gente vai ter que saber para trabalhar aqui durante os próximos 4 anos. É como chegar numa empresa e você não ler o que você tem, o mínimo que você tem, que você pode ou não pode fazer dentro daquela empresa. Né? Se preparem nada. E esses foram os deputados que assumiram agora, nessa nova legislatura. Nós sabemos que nós estamos nesse momento de absurdo. Neste momento de absurdo. Mas, mesmo assim, o espaço institucional ainda é um espaço de luta, ainda é um espaço também de resistência. A luta vai ser muito mais de resistência, muito mais fora do espaço institucional, porque o espaço institucional foi destruído pelo golpe. Isso já está claro. Mas a gente ainda tem que reconquistar esse espaço institucional. E a gente vai reconquistar esse espaço institucional também por meio de organização e trabalho. Trabalho junto, unido, coerente. Era difícil se organizar ao redor de uma liderança? Sim, era difícil. Só se você não conseguisse colocar os seus malditos interesses próprios e pessoais abaixo dos interesses do país, para os quais você foi eleito para colocar. Né? Então, a esquerda, o bloco de oposição, tem uma trajetória longa e tem que repensar esse contexto. Porque se for os próximos 4 anos do jeito que começou aqui, na eleição de Rodrigo Maia, Bolsonaro vai desfilar. O governo vai desfilar aí os próximos 4 anos. Na maior tranquilidade. Como se fosse uma parada militar. Vai desfilar aí. A eleição no Senado foi muito pior. E por que a eleição no Senado foi muito pior? Olha,
Que lá, igual eu estava falando, eles não conseguiram se organizar, no mínimo, que era observar as regras do regimento interno. Que era observar as porras da regra do regimento interno. Que era o mínimo que eles têm que cumprir. Chegou ao absurdo, né, na sexta, no dia 1º. Não conseguiu votar, não foi possível votar. A eleição tem que ser adiada para o sábado. Primeira tentativa de eleição, 81 senadores, 82 votos. Até postei que o 82º voto foi do Queiroz. Como, gente? E até outra coisa que eu postei também, tá aí o voto em cédula. Por que voto em cédula é muito mais seguro do que urna eletrônica? Num ambiente de 81 eleitores. 81 eleitores. Não é nem 100. Nós não estamos num ambiente nem de 100 eleitores. 81. Não tem município no país que tem 81 eleitores. Não deve ter município no país que tem 81 eleitores. 81 eleitores. Nós já conseguimos ter uma eleição com 82 votos. Imagina uma eleição no país inteiro com urna de papel. De fraude que vai ter. Não é a urna eletrônica que é fraudada, não. Mas bem, Renan Calheiros, senador Renan Calheiros, era o favorito para ser eleito. E talvez assim, óbvio, claro que nós podemos ter as maiores críticas de Renan Calheiros. Maiores. Incontáveis críticas. Né? Nunca que você vai me ver fazendo uma live aqui, motivos para apoiar ou votar em Renan Calheiros. Nunca. Acho que nunca. Só se for uma entidade alienígena me dominar por um instante. Nunca. Mas, considerando o candidato que foi eleito e considerando a circunstância política atual, Renan Calheiros era um sopro de normalidade. Era um sopro de estabilidade. Não conseguiu ser eleito. E aí, vários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro vão nas redes sociais parabenizar comemorar que a pressão social adoro. A pressão social evitou Renan Calheiros de ganhar a presidência do Senado. Não, né? 82 votos numa urna que deveria ter 81 votos evitou Renan Calheiros de ganhar a presidência do Senado. Não foi pressão, não foi seu tweet, não foi seu meme lacrador no Facebook que evitou Renan Calheiros de ganhar a eleição do Senado. Foi fraude, foi o que sempre foi corrupção. E foi a corrupção que elegeu um senador, o Davi Alcolumbre, senador do Democratas também, que responde a inquéritos junto ao Supremo Tribunal Federal. Então não foi uma vitória da honestidade, não foi uma vitória da luta contra a corrupção, não foi uma vitória da população brasileira organizada que manifestou em meme no Twitter. Vamos com calma, vamos com muita calma nessa hora. Né? Ninguém vai fazer uma revolução, ninguém vai mudar a política brasileira com meme lacrador no Facebook, não. Calma. O que significa, grosso modo, né, resumidamente, essa eleição do Congresso Nacional? O que significa isso?
significa que o Partido dos Democratas controla, na prática, controla o Poder Executivo, pelo seu alto número de ministérios, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. E o Ministério da Casa Civil é o ministério mais importante do ponto de vista estratégico, de colocar a pauta do governo em efetividade. Então, é um ministério de destaque para isso. Desse ponto de vista, o Partido dos Democratas controla o governo. Resumidamente é isso. O Partido dos Democratas controla o governo. O presidente pode ser do PSL. Não é o PSL que está governando, é o Partido dos Democratas. E nesse ponto, é importante saber quem que é o Partido dos Democratas. Talvez o partido que mais mudou de denominação, mais mudou de nome nos últimos 30 anos. Hoje é Democrata, já foi PFL, já foi... Teve uns nomes antes, mas ele tem sua origem na principal dissidência, na principal dissidência mesmo do Arena. O Arena era aquela base do governo da ditadura militar. Depois que acaba a ditadura militar, em 85, com a reabertura do governo, vários partidos saem do Arena e do MDB, que eram os dois partidos durante o governo da ditadura militar. Vários partidos saem de dentro dele. O Democratas, você pode traçar sua origem histórica, diretamente ao Arena. O MDB depois se divide em PMDB, depois alguns do PMDB ali insatisfeitos com aquele partido vão formar o PSDB. Então você tem essa formação dos principais partidos políticos que nós temos hoje, né? Depois ali, nos anos 90, nós temos essa proliferação de inúmeras denominações de partido. Mas, assim, de origem mais tradicional daqueles partidos ali, mais importantes, depois do fim da ditadura militar, nós temos, de um lado, os democratas, que saem diretamente do Arena, e o PMDB junto com o PSDB. E o Partido dos Trabalhadores se forma ali, mas eles não tinham... não saem de nenhuma representação que existia durante o governo da ditadura militar. Então, o Democratas é os resquícios da base de apoio do governo da ditadura militar. E assim, não é exagero. Esquerda delirante, paranoica com o regime militar. Não é exagero. Os democratas, eles têm origem direta na base de apoio do governo militar. E hoje já teve momentos, quando ainda tinha a denominação de PFL, que eles também tiveram um papel de destaque, um papel de relativa importância dentro do governo do Fernando Henrique Cardoso, ali por volta de 97, 98. Mas de ter esse predomínio, de ter essa direção das duas casas do Congresso Nacional, de ter controle de vários dos ministérios, principalmente os ministérios civis do governo do Jair Bolsonaro, é único nos últimos 30 anos. Então, do ponto de vista político, é sim um retorno aos tempos da ditadura militar. Não é um retorno da ditadura militar, mas é um retorno daquela política. Vocês conseguem entender? Um retorno daquela política. Porque hoje quem controla o governo é o Partido dos Democratas, é o DEM.
né? Ele controla as duas casas, controla o poder executivo. O Bolsonaro pode ser do PSL, mas como nós vimos, como eu falei aqui, o Bolsonaro não é aquela figura de líder. Não é aquela figura de líder. Não é. Quem está liderando o governo hoje é o Partido dos Democratas.